Então tá aí a resolução desse exercício, né? Deu uma permissividade de 1,26 vezes 10 a menos 3, permissividade do material, né? Do material dielétrico, que irá entre as placas, né, do capacitor, essa permissividade do material, e a constante dielétrica dele, permissividade relativa, deu essa aqui, ó. Deu esse número alto aqui, ó, 142 a 10 a nona, né? Deu 142 giga, né? Deu esse número alto aqui para estar demonstrando, tá? Para você criar um capacitor, ó, ele depende da área e da distância, tá vendo? Então tá aí, ó, essa distância aqui, ó, 3 centímetros, tá? O capacitor ficou pequeno, né? Mas aqui a gente pode estar aumentando para estar mudando esse valor, porque o que acontece, esses 3 centímetros aqui que eu coloquei na fórmula, né, é a distância mínima entre as placas para que não haja ruptura desse material com uma tensão aí, uma rigidez dielétrica inferior a 20 kW/metros, tá vendo? Então, quando você estiver aqui até 600 volts, né, nesse tipo de material, você não vai pôr em curto, né? As placas desse capacitor aqui, ela vai estar resistindo até esse valor aqui. Como que eu sei? Eu sei porque eu tenho essa fórmula aqui, ó, 20 kV por metro, né? Se eu tenho uma rigidez de 20 kV por metro, né? Qual a distância mínima para mim estar aplicando 600 volts sem que haja a ruptura desse dielétrico? Então é muito fácil, é só jogar aqui, ó, 0,6 a distância, né? Tá aqui, ó, metros. Aí a tensão, né, em kV, que é 0,6, pelo kV metros, né? Só inverter a fórmula aqui, né? Então tá aí, ó. Tem essa distância aí de 0,03 metros, né? 0,03 metros. Poderia estar fazendo em centímetro também, teria que fazer essa conversão aqui, né? Esse 0,03 metros eu já sei que é 0,3 centímetros, né? Deixa eu marcar aqui. Eu só trabalho com o sistema internacional, mas se eu quisesse converter aqui esse 20 kV metros, né? Poderia estar passando ele para volts centímetros, né? Era bem fácil, né? É só você fazer aí ele, se você quer volts por centímetros, você faz que ele é 20 mil volts, né? O meu do caractere 2 aqui não está funcionando, mas 20 mil volts, né? Ele é kilovolts por metros, né? Então, 1 metro são 100 centímetros. Então você divide aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 200 volts por centímetros, né? Então poderia estar resolvendo isso aqui, ó. Se eu tenho 200 volts por centímetros, essa rigidez elétrica, quantos centímetros tem que ser essa distância da minha placa aqui? Então é só seguir a mesma ordem aqui, né? Centímetros é igual volts, né, por volts metros. Então eu tenho 600 volts, eu divido os 600 volts aqui por 200, eu teria 3, ó, 3 centímetros, tá vendo? Então é muito simples, né? Tá aí. Então eu encontrei aqui já a distância entre a placa desse capacitor. Agora eu preciso encontrar
o ER, né, que eu não tenho. Eu tenho o capacitor, né, que é a fórmula que eu vou estar utilizando. Então vou ter que isolar o ER agora, né. Então isolando o ER, ele fica assim, ó. Isolo primeiro os dois, né. Fica o ER vezes EO, capacitor vezes a distância sobre a área. E agora eu jogo o ER, o EO, dividindo aqui também para esse lado aqui, ó. Ficou meio apertado. Mas tá aí, ó, capacitor de 330, né, microfarads, 330 vezes 10 a menos 6, vezes a distância, que é 3 centímetros, aí, 0,3 metros. Divido, né, pela minha área, em metros, 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, vezes a minha permissividade relativa no vácuo, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Aí eu encontro esse resultado aqui de R, né? E depois, então, eu encontro o E, né? Encontro o E aqui, fazendo a fórmula. E ele é ER vezes EO. Então tá aí, tá? Uma explicação aí do que é permissividade elétrica, né? Se for pegar o dicionário aí, ele vai descrever como a resistência, a oposição ao campo elétrico. É uma resistência magnética, né, interno dele, magneticamente, ao campo elétrico que está sendo imposto a esse material de elétrico. Então, toda vez que há um campo magnético nesse de elétrico, ele tende a se opor, né? Essa é a permissividade dele. Isso que é conhecido como permissividade, tá? De elétrica. Então tá aí, ó. Rigidez de elétrica, a gente viu aí também. E a resistência máxima que o material pode aguentar, né? Sobre uma tensão por metro. Seria voltmetros aí, a rigidez de elétrica, tá? Então tá aí para não confundir, tá? Muita gente aí confunde, só apresenta a fórmula e não explica, né? O funcionamento, né? De cada um, o que é, né? Então deu para ver aí que a permissividade, ó, ele tem permissividade aqui do vácuo, né? Que é uma referência. E essa permissividade aí ela é utilizada para calcular, ó, fórmulas de capacitor. Tá vendo? Então com essa fórmula aí você consegue dimensionar aí o tamanho das placas aí do seu capacitor, a distância, o seu material que você vai estar utilizando. Consegue saber qual a capacitância dele, né? Através dessa permissividade que cada material tem. Cada fabricante utiliza um aí no interior das placas, né? Para tá melhorando aí a qualidade dos capacitores. Beleza? Tá aí, ó. Rigidez elétrica é o máximo campo elétrico que o material elétrico suporta, tá? Tá aí, campo elétrico máximo, tensão sobre a distância, comprimento. Lembrando que essa rigidez elétrica aí, ela sempre é considerada, essa distância aqui, entre um cabo e outro. Então, se você tem duas fases aí e aplica sobre o material, vai ser considerado essa distância entre um cabo e outro. É a distância mais curta que a corrente elétrica vai percorrer para interligar um cabo ao outro. Então, ele não depende, né, da área ou do volume do material. Então, se você tem aí um capacitor, né, nesse caso aqui, ele não importa o que você tem aí lateralmente, né, ele só vai pegar essa distância mais curta aí para atravessar a placa de um lado para o outro. Então não importa a área, né? A rigidez elétrica não depende da área
da placa, que depende da área e a capacitância. A rigidez elétrica ela vai depender apenas da distância, do comprimento entre uma placa e outra, tá? Porque é essa tensão que vai entrar forçando para estar atravessando de um lado para o outro, né? De um ponto mais fácil aí. Então é essa máxima distância aí que o capacitor vai estar tolerando, né? Então é isso aí, beleza? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.